Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos aqui à plataforma. Esse vídeo ele é gratuito para vocês e, na verdade, eu vim falar um pouquinho sobre alguns baralhos que eu utilizo na minha prática clínica, certo? Calma, calma, não é baralho para prever o futuro, certo? São baralhos terapêuticos, tá? Então eu vim mostrar um pouquinho para vocês como é que eu uso esses baralhos e como é que vocês podem usar também com os pacientes de vocês. Por exemplo, eu tenho aqui um baralho que chama Terapia de Bolso, ele é da editora Matrix, certo? Nesse baralho a gente tem algumas perguntas que são muito interessantes. Por exemplo, numa escala de 0 a 10, quanto você se sente triste, né? Então, as cartinhas vêm com vários tipos de pergunta que ajudam a gente, na verdade, a se comunicar com o paciente de uma forma diferente, né? Uma forma mais lúdica, vamos colocar assim. Tá? Isso pode ser usado com um adulto? Pode. Inclusive tem uma pergunta aqui que é assim, ó. Quando criança, qual era a sua maior dificuldade? Certo? Eu gosto muito de usar esses baralhos porque às vezes tem um momento na terapia que a gente quer trabalhar alguma coisa específica, né? E às vezes a gente não sabe muito bem por onde ir, não sabe muito bem como chegar lá. Então eu proponho o uso do baralhinho, que aí puxa a cartinha e a gente tem uma pergunta desse tipo, que a gente consegue investigar o ambiente que esse paciente está vivendo, né? A gente consegue investigar quais são as características de fato que ele está vivenciando no dia a dia dele, que estão de alguma forma trazendo prejuízo para ele, não é isso? Eu gosto de usar também, né, na neuropsicologia, não só na psicologia clínica. Então, às vezes, por exemplo, deixa eu pegar um outro baralho para dar um exemplo para vocês, né? Esse aqui, quem é você? Tem até um espelhinho bem bonitinho, né? Aí a gente puxa uma cartinha, aí tem aqui, o que você pode aprender com os seus problemas, certo? Isso aqui a gente vai usar um raciocínio neuropsicológico para tentar entender a questão da flexibilidade cognitiva, por exemplo, né? Que é a nossa capacidade de a gente se deparar com uma situação que não está dando muito certo e a gente adotar uma estratégia e mudar, né, a nossa ação para tentar fazer com que essa coisa que a gente está tentando dê certo, certo? Então, o que você pode aprender com seus problemas. Aí se a gente pensar em terapia cognitivo-comportamental, né? Aí tem uma cartinha que é quais são as suas principais crenças, né? E aí eu vou falar um pouquinho então vou puxar a sardinha para análise do comportamento. Essa parte de crença na análise do comportamento, gente, nada mais é do que regras e autorregras que a pessoa costuma seguir na vida, né? Então, gente, com esses baralhos, a gente vai tendo acesso de uma forma ao relato verbal, né? De uma forma um pouco mais acurada, porque a gente vai pedir exemplo, a gente vai pedir para o paciente contar. Fora que fica um negócio super lúdico. Ele mesmo pode puxar a cartinha, né? Se você tiver muita curiosidade de saber determinado assunto, você coloca a cartinha de uma forma que ele vai puxar, ou você propõe para ele, né? Podemos fazer essa carta aqui, que eu acho que parece com alguma coisa que você está vivendo. Outra coisa que a gente pode fazer também, pessoal, é você pedir o paciente para dar um exemplo, né? Então, como você se sente quando você acorda de manhã? Pode ser que o paciente diga, bem, mal. E a gente pode dizer assim, me dá um exemplo, hoje, por exemplo, como é que você acordou? Como é que você se sentiu hoje de manhã, né? Faz uma escala, e aí você pode pedir para essa pessoa fazer uma escala todo dia e acompanhar como é que tá as emoções dela no dia a dia, né? A gente sabe que as nossas emoções, elas podem variar de acordo com o contexto que a gente está vivendo, né? Tem outro aqui também da editora Matrix que eu gosto bastante, que é Sentimentos e Pensamentos, né? Ele tem um pouco mais a ver com adolescentes, mas a gente também pode adaptar, certo? Então, uma grande perda para mim seria, né? E a gente entra nesse universo. Uma outra forma de você usar esses baralhos é que você pode, claro, né? Antes da sessão, você escolhe esses baralhos e tira o que não dá para perguntar para aquela pessoa ou algo que você acha que não faz sentido de acordo com a relação terapêutica de vocês. E aí vocês podem puxar uma carta você, puxar uma carta o paciente, uma carta você, uma carta o paciente. E assim vocês vão formando também o vínculo. Então eles podem ser usados tanto para intervenção, quanto para investigação de comportamentos e situações do dia a dia dele, quanto para você fazer essa troca e desenvolvimento de vínculo, né? Então é dessa forma que eu uso esses baralhos. Tem outros, esses três aqui são os que eu mais gosto, são os que eu mais costumo usar, mas vocês podem procurar, né, e vocês vão encontrar esses baralhos para vender em livrarias ou no site das editoras,
certo? Um que eu acho muito legal e que eu vou deixar pra vocês essa pergunta. O que é que lhe dá inspiração? Né? Esse é do Quem é Você, então o que é que inspira vocês? Fica essa pergunta aí pra vocês pensarem, tá? E a gente se encontra nos cursos. Um beijo em cada um. Tchau, tchau!